Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa com o senador Ataídes Oliveira. E o nosso tema é a Comissão Parlamentar de Inquérito que funciona aqui no Senado Federal, que investiga os problemas no CARF, o Conselho Administrativo da Receita Federal. Alvo de investigação também da Polícia Federal, que derivou para o nome Zelotes na sua investigação. E recentemente, nesse mês de outubro, a gente abriu a semana, na verdade, essa semana em que gravamos, né, senador? Todos surpreendidos pela ação da Polícia Federal, que alcançou pessoas surpreendentemente influentes e poderosas, como o filho do ex-presidente Lula. Quer dizer, está sendo alvo de investigação. Queria conversar com o senhor sobre isso. Como é que fica o trabalho da comissão a partir de agora? Porque em setembro o senhor já estava esbarrando nessa natureza de fato, onde poderia haver negociação de medidas provisórias aqui no Congresso Nacional que estariam ligadas a interesse de quem estava sendo julgado no CARF. Já começava a haver esse link. Então, ponderou sobre ampliar a investigação, mas ainda não era uma decisão amadurecida. A partir de agora, o trabalho da comissão está ampliado? Não há dúvida, Tânia, não há dúvida. Esse compartilhamento dos trabalhos da CPI com os trabalhos das Zelotes, logo no início, eu já tinha plena consciência, a concepção de que estava sendo vendido leis, né, para beneficiar algumas montadoras. Eu já tinha essas informações. Por isto que eu apresentei 4 requerimentos, né, de convocação da ex-ministra Eunice Guerra, do ex-ministro Gilberto Carvalho, do presidente e ex-presidente Lula e também do Luiz Cláudio Lula da Silva. Porque eu sabia que havia um vínculo entre essas pessoas e as vendas dessas medidas provisórias, a 471, a 512, a 638 e agora, por último, a 627. Pois bem, mas o pleno da CPI é soberana e rejeitaram os meus requerimentos. Só que agora, com a terceira fase da Operação Zelotes, jogou-se luz em cima dessa concepção que eu já tinha desses fatos, não é? E aí então prendeu o núcleo nervoso desse centro criminoso junto ao CARF, que é o José Ricardo e Alexandre Paz dos Santos, o famoso APS, e também pessoas de um escritório lobista também de São Paulo. E com esta operação, colheu-se vários documentos, fez busca e apreensão na empresa LFT do Luiz Cláudio Lula da Silva e colhemos aí diversos documentos, e-mails que liga, não é, a venda dessas medidas provisórias, dessas leis, com o ex-ministro Gilberto Carvalho, presidente Lula, ex-presidente Lula, da então presidente da República, à época ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, e da ex-ministra Eunice Guerra. E aí, respondendo a sua pergunta, Tânia, eu vejo que agora nós temos pressupostos mais do que contundentes para que nós possamos, então, convencer os nossos pares, nossos membros da CPI do CARF, a qual eu sou o presidente, de que agora o Senado Federal tem a obrigação de convocar essas pessoas para elas virem aqui, então, e prestarem informações sobre esse comprometimento delas diante desse quadro. Isso vai ser convocação ou convite? Porque tem duas formas diferentes de promover uma audiência numa comissão na casa, né? Vai ter a força de convocação? Convocação. A princípio, convocação. Uma vez Não sendo aprovados os requerimentos, eles serão então convocados. Se porventura não vierem e não tiverem uma justificativa contundente, aí serão então... intimado, não, aí fala? Eles virão coercitivamente. Aí a CPI tem essa autonomia
de trazê-los coercitivamente. Quer dizer que, então, essas sugestões que o senhor fez, esses requerimentos pedindo que a comissão aprovasse, essas pessoas garantidamente virão, de uma forma ou de outra, elas virão aqui para conversar sobre esse assunto. Esses requerimentos que foram negados, eu vou reapresentá-los a semana seguinte e volto, né, a repetir que o plenário é soberano. Eu imagino e vou tentar convencê-los na aprovação desses requerimentos. E uma vez sendo aprovados, eles terão que vir e prestar contas. Essa nova fase da investigação das Zelotes vai ampliar o prazo de investigação da comissão no Senado Federal? Nós já prorrogamos essa CPI, o prazo dela, não é? Uhum. Que ela vai, então, até dia 17 de dezembro, se não me falha a memória. Aí sim, aí nós temos que encerrar os trabalhos. Mas nós ainda temos 60 dias para trabalhar. É bastante tempo. Eu vejo que é um bom tempo. E nada impede que a gente crie logo uma outra, porque esse fato de venda de leis é muito grave. E esse crime de sonegação dentro do CARF, nesses últimos 6 anos, foi julgado lá 1,3 bilhões de reais. A gente sabia que lá era uma verdadeira farra, né? E esse crime de sonegação é um crime difícil de ser desvendado, então necessário se faz tempo, né? Tempo. E o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, e agora eu quero aproveitar para parabenizar a doutora Célia Oddi, né, que assumiu a 10ª Vara do Judiciário nosso aqui, competente, corajosa, não é? Inclusive elogiada pelo o doutor juiz Sérgio Moro, não é? Então, aparece então agora uma nova luz, que é o Judiciário, junto com a CPI, com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Não tenho dúvida de que essa terceira operação Zelotes realmente joga luz sobre a CPI do CARF aqui no Senado Federal. Senador, as CPIs, assim, quem acompanha a política há algum tempo, tem na memória que a CPI do orçamento, por exemplo, ela foi uma CPI que ela atendeu uma expectativa com relação a desvendar, esclarecer problemas que aconteciam aqui na dinâmica do orçamento, né? Agora encerrou-se a CPI da Petrobras na Câmara dos Deputados, trazendo um registro totalmente frustrante para o inverso, enfraquecendo assim o trabalho. Hoje em dia se olha para uma CPI e fala, vai acabar em pizza, não vai dar em nada. Como é ser presidente de uma CPI que mexe com assuntos e pessoas de tanta relevância, nesse ambiente onde o instrumento da CPI já foi desacreditado? Como é que o senhor defende o trabalho da sua CPI, vamos dizer assim, a qual o senhor preside, desse tipo de descrédito, de enfraquecimento do trabalho de uma comissão de inquérito? Tânia, é um desafio enorme. Imagino. Da forma que você colocou aí, você está corretíssima, é um desafio enorme. São várias barreiras que a gente tem pela frente, não é? Tem encontrado pela frente. Mas eu espero que a CPI do CARF, ela atenda os nossos objetivos. Nós sabemos que o PT, esse governo do PT, aparelhou todas as instituições, não é? Esse Senado Federal, Câmara Federal, Congresso Nacional, a maioria absoluta, quase, é governista. Lá dentro da CPI, por exemplo, nós temos 3 da oposição contra 8 governistas. Então, as dificuldades são enormes. Mas nós não podemos desistir, nós temos que continuar insistindo em buscar a verdade, levar a verdade para o povo. Então, esse é o nosso objetivo. Se depender de mim, a nossa CPI vai trazer resultados extremamente positivos para a sociedade, mesmo diante de tantas dificuldades. Diante desse tipo de dificuldade, a participação do cidadão nas manifestações por endereço eletrônico, acompanhamento da cobertura, por exemplo, que a TV Senado faz, dos eventos das comissões, isso tem relevância? Isso tem significado político? Extremamente relevante. Eu disse há pouco tempo que as coisas nesse Congresso Nacional só acontecem se tiver participação popular. O juiz Sérgio Moro acabou de dizer que essa pressão popular faz a coisa acontecer.
De forma que a sua pergunta é extremamente interessante. O povo precisa participar, o povo precisa pressionar, porque se não for assim, as coisas não acontecem no país. Lamentavelmente não acontece no país. Não é? Senador, para a próxima semana a gente deve ter novidade, né? Tem. Dependendo do rumo da prosa, a gente grava de novo, né? Ok. Então, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumenta e que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.